A gente abre essa edição indo direto falar com o repórter Pedro Neville, ele que está em frente à casa de José Gomes Graciosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que tem um mandado de prisão contra ele, né, Pedro? Muito bom dia. Sim, bom dia, Raquel, bom dia, Aline, todo mundo que acompanha o nosso jornal. Acabou de sair, não tem nem um minuto, José Gomes Graciosa. A Polícia Federal esteve aqui no prédio dele, no Flamengo, na zona sul do Rio, durante praticamente toda a manhã, desde as 6 da manhã, portanto, 4 horas de duração. Essa operação, pelo menos aqui no Flamengo, na casa de José Gomes Graciosa, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e está envolvido nesse esquema aí, portanto, dessa operação de hoje. Só para a gente fazer um balanço, para quem eventualmente não vem acompanhando desde o início da manhã aqui na Globo News, o Tribunal de Contas do Estado é alvo de uma operação. 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado estão com mandados de prisão. São eles, esse que eu acabei de citar e que acabou de sair daqui, o José Gomes Graciosa, além dele, também Aloísio Neves, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Maurício Nolasco, Domingos Brazão, Marco Antônio Alencar. Aline e Raquel. Tá certo, Pedro. Agora a gente vai com o repórter Diego Sarza, que está acompanhando também uma prisão temporária contra Aloísio Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Oi, Diego, muito bom dia. Está saindo aqui agora. Oi, Raquel. Bom dia para você, bom dia a todos. A movimentação aqui em frente à casa do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Aloísio Neves. A saída agora, portanto, de viaturas descaracterizadas do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Esse carro preto é um carro do Ministério Público Federal. Esse carro cinza, descaracterizado, é um carro da Polícia Federal. Portanto, deve estar sendo levado nesse momento Aloísio Neves, ele que é um dos presos, a prisão temporária, válida por 5 dias. O esquema, portanto, que foi divulgado nessa operação deflagrada hoje cedo, quarta-feira. Vocês percebem que chove bastante aqui no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Falar um pouquinho sobre o esquema, a participação dos conselheiros, que está sendo investigada, portanto, é a seguinte. Vamos lá, vou falar sobre as informações repassadas pela Polícia Federal. Vamos chegar até aqui o cantinho. Agora há pouco tumultuou o trânsito aqui com a saída, portanto, das viaturas da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Mas de acordo com as informações repassadas pela polícia, portanto, nesse primeiro momento da investigação, o que está sendo analisado pelos investigadores é a participação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que teriam recebido vantagens, valores indevidos para favorecer o governo do Estado durante o governo de Sérgio Cabral, para favorecer, portanto, a assinatura de contratos e também a análise das contas do governo do Estado. Vale lembrar que o Tribunal de Contas do Estado tem papel justamente de fiscalizar as contas do governo, no caso aqui do Rio de Janeiro. A prisão dele é válida por 5 dias, temporária, portanto, foi deflagrado nesse momento e, portanto, acaba de deixar aqui a casa dele. Chegaram por volta de 6 horas da manhã os policiais federais e também os procuradores do Ministério Público Federal até o endereço de Aloísio Neves, ele que, portanto, atualmente preside o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, foi preso nesse momento e está sendo conduzido agora, portanto, para a Polícia Federal no centro aqui do Rio. Raquel e Aline, é com vocês. Obrigada, Diego. Como nós já dissemos, também há um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Alerj, que é o Jorge Pisciani. E a nossa Gabriela Ferreira está em frente à casa dele, no Rio de Janeiro, e traz mais informações para a gente sobre o deputado. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Aline, bom dia para Raquel, para todo mundo que está assistindo a Globo News. A gente está desde cedo em frente ao condomínio onde mora o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, nessa expectativa de que ele saia a qualquer momento. O Pisciani estava em casa e ele já está com os policiais federais nessa operação chamada Quinto do Ouro, que mira em esquemas de corrupção para favorecer membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Rio durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB aqui do Rio de Janeiro. São 150 policiais federais que estão nas ruas para cumprir 43 mandados de prisões cautelares, também tem buscas e apreensões, além de bloqueios de bens e valores. As ações foram determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a Polícia Federal, meninas, os alvos são investigados por fazerem parte de um esquema de propina que pode ter desviado até 20% de contratos com órgãos públicos para autoridades públicas. E aí, sob
sobretudo membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e da Alerj. Há mandados de prisão contra 5 conselheiros do TCE, suspeitos de fazer parte de 2 esquemas de arrecadação de propina, para fazer vista grossa aí para irregularidades praticadas por empreiteiras e também por empresas de ônibus que atuam aqui no Rio de Janeiro. Eles recebiam propina e não faziam ali a devida análise de contas e também dos contratos dessas empresas com o governo do estado. São alvos de pedidos de prisão os conselheiros Aloísio Neves, que é atual presidente do TCE do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, Marco Antônio Alencar, José Maurício Nolasco e José Gomes Graciosa. Também há um ex-conselheiro que está sendo investigado. A gente também tem informações de que há um mandado de condução coercitiva contra Marcelo Santos Amorim. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem 7 conselheiros, portanto, há mandados de prisão contra 5 conselheiros. As investigações, elas têm como base a delação premiada do 6º conselheiro, que é o Jonas Lopes. Ele já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele assinou um acordo de delação premiada e não há mandados contra ele. Também não foi pedida a prisão da corregedora Mariana Montebello. Ainda segundo as informações da Polícia Federal, nessa operação, os agentes públicos teriam recebido propina para viabilizar um fundo especial aí do Tribunal de Contas do Estado para pagar contratos do ramo alimentício que estavam atrasados aí junto ao Poder Executivo do Rio de Janeiro. E aí eles faturavam aí uma porcentagem para cada contrato faturado. Há um mandado de condução coercitiva, como a gente disse, contra o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Jorge Pisciani. Ele estava em casa, nesse momento ele está com policiais federais e há uma expectativa de que eles possam sair a qualquer momento desse condomínio aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só uma informação que essa operação foi batizada aí de Quinto do Ouro por causa de um imposto aí chamado Quinto da Coroa, que era lá na época do Brasil Colônia. Portugal cobrava uma taxa aí de 20% dos mineradores aqui no Brasil de tudo que era extraído, portanto, esse nome é batizado aí Quinto do Ouro para essa operação de hoje. Portanto, a gente continua acompanhando toda a movimentação em frente ao condomínio. Os policiais federais estão desde cedo nesse condomínio onde mora Jorge Pisciani. Tinha também, meninas, um táxi que a gente percebeu, uma movimentação de um táxi desde cedo que estava em frente à casa do presidente da Alerj, que acabou de sair. Então, há uma expectativa que a qualquer momento possa sair, deixar aqui o condomínio em direção à Polícia Federal, o presidente da Alerj, Jorge Pisciani. A qualquer momento eu volto a falar com vocês, meninas. Obrigada, Gabriela. Então é isso, assinante. A qualquer momento a gente volta atualizando conforme esses mandados judiciais sejam cumpridos ao longo da manhã. A gente traz informação ao vivo aqui direto na edição das 10. Obrigada, Gabriela, por enquanto.